esse tema surgiu, né? É interessante falar sobre isso. Por que surgiu esse tema? Porque eu comecei a falar sobre esse tema. Porque eu me peguei, não é? Eu me peguei, e às vezes Deus permite a gente passar muitas experiências, porque essas experiências vão ser para nós importantes para que nós possamos abençoar outras pessoas. Eu me peguei muito negativa, eu me peguei realmente aquela pessoa, aquela mulher chata, reclamona, sabe? Aquela mulher que começou a ver as coisas tudo de uma forma ruim, de uma forma assim, triste, sem esperança. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. E eu queria então entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Eu estava percebendo que isso estava me afetando, porque eu sempre fui alguém muito positiva, sempre fui alguém que sempre creu na palavra de Deus, que sempre creu nas promessas do Senhor. E o que estava acontecendo comigo? De repente eu comecei eu me lembro que eu ia deitar à noite na cama e o Senhor me deu algo muito bom, né? Meu esposo brinca comigo, ele fala que o meu versículo é aquele versículo que diz: em paz me deitarei e assim mesmo dormirei, porque só o Senhor me faz habitar confiadamente. Porque é verdade, eu deito na cama, fecho os olhos e apago, não é? Glória a Deus por isso. Mas sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ter dificuldade para pegar no sono, dificuldade para dormir. E sabe o que começou a acontecer comigo? Acordar de madrugada. Talvez algumas de vocês, infelizmente, isso aconteça sempre. Talvez aconteça. Comigo não acontece. Então isso para mim começou a se tornar uma coisa preocupante. Por que está me acontecendo isso? Por que eu estou acordando? O que está na minha cabeça? O que está ficando na minha cabeça? E eu comecei a perceber o quanto eu estava negativa com relação às coisas, olhando as coisas de uma forma muito negativa, muito, assim, sem esperança, comecei a pensar que realmente algumas coisas que eu estava sonhando, isso não vai acontecer, isso é fantasia, é coisa da minha cabeça, será? E eu nunca fui assim. Eu disse: o que está acontecendo comigo? E eu então cheguei a uma conclusão, que talvez algumas de vocês vão agora entender o porquê surgiu a gente falar sobre isso. Eu comecei a perceber que as minhas conversas, principalmente no WhatsApp, isso estava me afetando. Sabia? Porque às vezes você começa a conversar certos assuntos e vai longe, né? E começa aí, você fala uma coisa, outra pessoa fala outra e vai... E sabe o que disseram, o que falaram, o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, o problema é esse, o problema aquele, e aquela pessoa está falando isso, aquela pessoa está falando aquilo e tal e coisa. E aquilo começou a entrar na minha mente, no meu coração. E começou a me afetar. E eu comecei a perceber o quanto eu estava ficando negativa. E de aí surgiu a ideia de começar a falar nesse tema. Porque realmente nós precisamos compreender que os nossos sentidos são a porta de entrada da nossa vida. Quais são os nossos 5 sentidos? O olfato, não é? A audição, a visão, o paladar e o tato. Mas principalmente a audição e a visão realmente são portas de entrada na nossa vida, que são muito importantes que nós vigiemos, que nós tomemos cuidado e que nós sempre estejamos cuidando para que nada venha nos influenciar
de uma forma tão ruim e que a gente possa, então, ser afetado. Muitas de nós já estamos abaladas nas nossas emoções. E a gente nem sabe por quê, não sabe onde é a raiz do problema. E, às vezes, isso acaba nos afetando de tal maneira que a gente acaba não conseguindo sair do lugar onde nós estamos. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão do falar, não é? Em Provérbios 6, versículo 2, Provérbios 6, 2 diz assim: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Provérbios 6, 2, para aquelas pessoas que estão anotando também. Nós falamos muito sobre coisas ruins, enfatizamos os problemas, falamos muito sobre coisas que nos afetam emocionalmente. Principalmente nós mulheres. A gente tem algo bom, diferente dos homens, que é ser abertas, abrir o nosso coração. Sim ou não? É bom isso. A mulher fala, a mulher é sincera, a mulher tem as suas amigas, a mulher conversa. É importante isso, sim ou não? É importante. Mas a gente precisa também ter uma medida. Até onde nós estamos falando certas coisas, que tanto a gente falar aquilo, começa a entrar na nossa mente, no nosso coração, e começa a se tornar uma verdade. Às vezes algo que não é uma verdade, começa a se tornar uma verdade. Entende? E isso vai abalar a sua vida. Você vai ficar uma pessoa negativa, você vai perder a vontade. Tem gente que chega para mim e fala: eu não tenho mais amigos, eu não quero mais saber de amigos. Eu já sofri muito, eu já fui muito, já me decepcionei muito, e eu não quero saber de amizades, eu vou me isolar, vou ficar sozinha. Por quê? Se tornou uma pessoa negativa com relação aos relacionamentos. Porque não soube estabelecer um limite. E a gente precisa saber esse limite. Nós podemos passar por alguns momentos difíceis e sermos negativas por algum tempo. Não é? De repente você não levantou bem, aí você não está legal. Tudo bem. Isso pode até acontecer com a gente em algum dia, não é? Ainda mais nós mulheres, com os hormônios aqui, ali, lá e acolá, né? Os nossos hormônios estão sempre, seja a idade que for. Eu vejo as nossas meninas aqui, lindas, adolescentes, jovens, não é? A gente tem essa fase, depois tem uma outra fase da vida com filhos, depois tem a outra fase da vida quando entra na menopausa, e aí vai aqui, vai lá, vai os hormônios assim, né? Para todo lado. Então tem dia que a gente não tá legal. E a gente fica mesmo, ó dia, ó vida, ó o que farei, hoje está chovendo. Tudo você fica negativo. Se está chovendo, você pensa, por que está chovendo hoje? Se está sol, por que está tanto calor? Eu fico inchada, eu fico mal no calor, eu fico desanimada, eu fico mole. Não é? A gente fica negativo, ao invés de olharmos as coisas por um lado bom, um lado gostoso, e aproveitar isso, não é? Então, podemos ter dias em que estamos negativas, mas não podemos permanecer assim. Há pessoas que estão passando por esse problema. E isso já é, segundo alguns... Eu fiz umas pesquisas, estudei a respeito disso. Isso já é um prenúncio de algumas pessoas que estão na pré-depressão. Começa com os sentimentos de tristeza, sentimentos negativos, para que ela entre depois num processo de depressão. Então, nós temos que lutar. Amém? Para não entrar nisso. Olha só, quando a gente vê, por exemplo, a vida de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, Ana sofreu muito. No capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 1 de 1 Samuel, diz assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril. Olha só, hein? Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Olha só. Isso demonstra aqui que não foi apenas, não é?
alguns meses, foi um tempo longo. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vocês conhecem a história de Ana. Ana não podia engravidar. Ela era estéril. Deus permitiu, e aqui a gente vê muito bem, que Deus permitiu que ela fosse estéril. Deus tinha um propósito. Eu sempre penso o seguinte, que Ana foi estéril por um tempo, porque Samuel tinha que nascer num determinado tempo de Deus. O profeta, Samuel foi profeta, sacerdote, foi governante do povo de Israel. Mas Samuel tinha que nascer num tempo determinado, e não podia ser nem antes nem depois, dentro da história de Israel. Então, alguém teve que sofrer com isso, e foi Ana. Imagina com os anos passando, se Ana não ficou negativa. Se ela não ficou assim: a Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama como ama a Penina, a outra esposa, não é, de Eucana. Deus se esqueceu de mim. Deus já não quer mais saber de mim. Vamos ser sinceras, quantas de nós já pensamos isso? Não é? Eu vejo como fulana, beltrana, às vezes dá tudo certo para elas, estão fazendo isso, estão crescendo, e eu continuo na mesma. Nada acontece comigo. E eu tenho fracassado em algumas coisas que eu tenho planejado, que eu quero fazer, os meus sonhos. Não estou conseguindo. E ficamos negativas. Ana passava ano após ano vivendo essa situação. Até que Deus respondeu a sua oração. Depois você lê lá a história de Ana. Mas nós, quando vemos as circunstâncias e não o que Deus é capaz de fazer por nós, é isso o que nos torna muitas vezes negativas. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, quando você levanta de manhã e o céu está todo cinza, cheio de nuvens, você não consegue imaginar que o sol está atrás de todas aquelas nuvens. Às vezes a gente está viajando de avião e aí você tem que pegar isso. Quando eu já sei que eu vou viajar um dia que está chovendo muito, eu já sei que vai ser aquela subida maravilhosa, né? Que balança tudo, treme tudo, aquela turbulência até você atravessar todas aquelas nuvens escuras. Mas quando você atravessa, que alívio, né? Você vê o sol, a luz, por cima das nuvens. Aí você olha para baixo, assim, na janelinha, e você vê as nuvens lá embaixo. E o sol brilhando. Sempre saiba que apesar daquelas nuvens bem cinzas e bem carregadas que estão nos céus, o sol está atrás delas. Amém? Amém. Sempre pense, tudo bem, hoje está um dia cinza, né? Aquele dia, não sei se vocês são meio assim, quem tem temperamento mais melancólico é assim: hoje está um dia tão cinza, não é? É que a gente vive num país tropical, que se a gente vivesse na Europa, em alguns lugares dos Estados Unidos, daquela parte norte, ali, vamos dizer, 9, 10 meses do ano, cinza. E 1, 2 meses com um pouquinho de sol. Então é triste. Por isso que a taxa de suicídio em países assim é muito alta, sabia? Porque tem muitas pessoas que se sentem muito negativas, muito tristes, porque não tem sol, não tem luz, não tem alegria. Não é o dia que você levanta de manhã e abre a janela, uau, está ali o sol,
aquela coisa linda, né? Você fala, ai, hoje eu vou, uau, hoje eu vou fazer. Eu não sei se vocês são como eu, né? Eu acordo de manhã no maior pique. Como eu durmo bem à noite, eu já acordo pra sair correndo e fazer um monte de coisa. Tem gente que demora um pouco mais para processar, né? Demora, o seu relógio biológico é diferente. Vai acordar lá pelas 11 da manhã. Eu não, 6 horas eu já estou pensando, vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer. Já estou com minha agenda toda planejada, né? Mas quando são 9 horas da noite, hoje eu estou à base de chá, né? Os meus chazinhos para dar os meus chás energéticos para eu ficar bem animada. Mas olha, muitas vezes a gente fica muito negativa por causa do ambiente que a gente está vivendo. Isso nos afeta. Mas não podemos viver pelo que vemos, e sim pela fé. Fala para quem está ao teu lado, viva pela fé, e não pelo que você está vendo. Somos influenciadas também pelo que ouvimos, como eu disse para vocês, dessas conversações. Conversas inúteis, conversas que não levam a nada. Fofocas, comentários, que fazem com que a gente fique negativa, pessimista. Ou então você liga a televisão. Gente, eu não consigo ficar vendo aqueles programas. O apóstolo é muito interessante, ele gosta de ver, ele é curioso, ele gosta de ver tudo. E agora na Netflix tem alguns seriados da polícia brasileira, Polícia Federal. Algumas coisas são interessantes, mas às vezes eu falo, não quero ver isso. Não quero. É muito triste você ver. Aí ele fala, mas isso é a realidade, você tem que enfrentar a realidade. Ok, mas às vezes isso me abala. Então eu tenho que saber o que me abala, entende? Se ligar a televisão e ficar olhando, vendo aqueles programas, se ficar vendo as notícias, se isso te abala, não vou dizer que você fique alienada, não é isso, mas evita, não é? Ficar ouvindo muito e ficar querendo saber, morreu tantas pessoas, não sei o quê, e porque a pessoa foi assassinada, por quantos assassinatos. Gente, eu pergunto, isso vai edificar no quê? Isso pode nos tornar muito negativas. Lá em 1 Coríntios 15, 33, 1 Coríntios 15, 33 diz assim, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem algumas versões que diz que as más companhias, né, na NVI, diz que as más companhias corrompem. E a outra versão da Revista e Corrigida diz que as más conversações corrompem. Você ficar falando muito certas coisas. Vamos supor, você tem um problema na tua família, você tem um problema na tua casa. Aí uma pessoa se aproxima de você, você está desesperada para falar sobre isso. Aí você fala, por que aconteceu isso, aí vem a outra. Por que aconteceu isso, aí vem a outra. Por que está acontecendo isso. E você está falando. Ao mesmo tempo que você está falando, você está se ouvindo também. Não é verdade? Quando a gente está falando, a gente também está se ouvindo. E isso está entrando na nossa mente. Isso está formando na nossa mente uma estrutura mental que nos faz ficar mais negativas ainda. Vamos